Foi, galera. Bom, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. O último banco do bar, já tô curioso para saber qual é esse nome, de onde que veio esse nome. Vocês chegaram atrasados, não fizeram reserva, o que aconteceu? E, bom, gente, para quem não conhece vocês ainda, queria ouvir um pouco da história da banda, como é que vocês começaram, como é que tudo rolou. Cara, acusaram Caio da banda aí, né? Então. A banda ela começou como um duo, né? Uhum. Era o Sam, começou lá em 2018, no começo de 2018. E a gente começou fazendo voz e violão e fazia muito em bar, né? Tipo, a gente, sempre que a gente ia se encontrava em bar. Aí, pô, vamos decidir o nome pra banda. E, tipo, qual é o último banco do bar? Só espontâneo, assim, né? Aí eu falei, eu falei, pô, é isso mesmo, acho que esse é o nome, tá ligado? Falou meio que brincando, né? Esse banco do bar. Eu falei, pô, legal. Aí a gente foi fazendo shows e vendo necessidade de aumentar essa família, né? Tipo, precisa de um artista. Aí na sequência entrou a Andrea, Zican e agora Gutinho. E agora tá essa formação aqui que você tá vendo. Bom, agora virou uma família. Bom, a música que estão lançando agora é Bombom de Chocolate, né? Dia 4 agora, né? Que lança. E ela traz uma leveza nostálgica, né? Remete aquele amor que mal começa e já fica na memória, né? Às vezes dá certo, às vezes que a gente tem uma legião de coitados aí. E que eu ia falar, como é que surgiu a ideia, gente, de transformar esse, tipo, um momento meio tímido, né, que a gente tem e quase silencioso, uma poesia sonora? Cara, a ideia era fazer uma música doce, né, no violão. Tava numa vibe assim, feliz, assim, aquele feliz triste. Fala de alguma coisa legal, doce, de amor, aquela coisa que não é correspondida. E a gente não tem coragem de falar também no cara a cara. E saiu essa música, cara, bem bobinha, assim. A começo, né, tipo, eu não falo, não, essa música não, a banda não é legal. A galera, não, mas é legal colocar essa música diferentinha no álbum. E fofinha, a gente, né? É, fofinha. Sempre acontece. Aí acontece, né? A galera abraçou, é isso mesmo e tá aí. Tá no som. Ou seja, foi graças a você que a ideia ficou, no caso. Então. E foi baseada, pô, pior pergunta, foi baseada em experiência real sua, amigos? Não precisa entregar nomes, não. É sempre esse lugar, né? A gente nunca sabe, tipo, diretamente de onde vem, mas alguém passou isso pra gente, de alguma forma. Quando Sim. quando tem esse lance de compor, eu sempre capito, às vezes numa conversa, e isso é imperceptível na hora, né? Mas na hora de se expressar, você tem um conhecimento sobre aquele assunto, aquela situação, aquele sentimento. Então, tipo assim, algum amigo meu no momento estava vivendo isso aí, me passou isso e eu consegui me expressar dessa forma. Quem nunca se apaixonou num ônibus, né? Verdade. É. Você tá sentado, entra aquela pessoa. E ela passar, mudar de novo. E isso que você falou é que é meio que osmose, né? As ideias vêm assim, né? Mas toda a música de vocês, ela tem meio que uma receita de bolo de como ela nasce, ou não? É cada uma ocasião que você acaba chegando a música? Cada uma ocasião, né? Falando sobre isso agora há pouco, né? Uma diferente da outra, cara. Dá uma história. Eu sinto que a gente conta várias histórias e a partir de várias observações. A observação de olhar e ver a situação acontecendo, de estar na situação e acontecer, de ouvir alguém contando que passou por uma situação. Então, eu acho que são grandes histórias que a gente vai contando e vai surgindo assim, essa por osmose na cabeça do Bruno. Legal. Ou seja, tomem cuidado, porque de repente uma situação sua pode acabar virando uma música, então. Exatamente. O famoso Renato Russo. Pô, boa que vocês têm músicas dedicadas, as pessoas vão por causa disso. E a nova faixa de vocês, ela tem todo esse charme, né, que você escreveu, o saxofone que tá no arranjo também. Como foi o processo de construção musical da canção e como vocês chegaram à decisão de incluir o solo, no caso? Cara, o sax aí foi ideia do. Não, o sax não é do Sam, não.
Eu lembro que esse solo aí eu compus na guitarra, né? Quando a gente estava em processo de composição da música, do esqueleto dela e tudo ali, eu compus esse solo na guitarra. Só que aí a gente pensou que ia ficar legal no sax, né? Uma coisa diferente assim, uma coisa meio oitentista. Ficou né? mais legal do que na guitarra. Ficou mais legal do que na guitarra. Deu aquele estário, né? Aí roubamos o solo do Sam. Ó, mas a gente, Eu emprestei, pô, da a sorte. gente tá vendo aí, se rolar um bom engajamento aí nessa conversa da Bombom de Chocolate, a gente promete lançar a versão com solo de guitarra do Sam. Poxa, assim? A gente não sabia. Pô, é legal Vai que você vai ouvir as duas, né? Pra poder ver, pra conhecer. Mas você vai na sua preferência. Qual solo você prefere, tá ligado? E, pô, vocês comentaram no release da divulgação, né? Que a inspiração veio de uma cena cotidiana, né? Como a gente tá falando, né? Cara, de que forma esse olhar atento ao dia a dia se tornou uma parte da identidade de vocês na hora de compor? Qualquer coisa pode trazer uma nova música. Cara, a gente acha que o sentimento tem que ser real, tem que ser Uhum. vivido e tem que, tipo assim, minimamente, a gente se coloca em situações, né, para se expressar. Pô, como é que eu me expressaria, como é que eu vou falar sobre esse assunto se eu não passei por isso? Então você tem que ser real, você começa a se colocar na situação, perceber, tentar ter o máximo de tato para aquilo, para que você consiga transparecer esse sentimento. Então, toda vez que eu tento compor alguma música, alguma coisa nova, tento levar um sentimento, eu tento o máximo possível me afundar naquilo, sabe? Tipo, me colocar mesmo naquele lugar e falar qual sentimento eu teria se fosse eu nessa situação. Então, é dessa forma que eu me expresso bastante, assim. E a Bombom de Chocolate, ela foi isso, né? A situação, ela veio, foi dada a mim de alguma forma, e eu me coloquei nesse lugar. Eu falei, mano, se não me notar, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente tímido. Se não me notar, eu não vou falar. Ele não vai me notar de novo. Eu vou tentar, quem sabe? Sim. Então, é esse lugar da música. E você observa bastante coisa da semana toda, né? Você conversa com bastante pessoas, né? É muito da troca, cara. É muito da troca, é muito real. É muito, tipo... É isso, sabe? Isso que você tá ouvindo é real. As pessoas tendem a se identificar com o som, né? Tipo, Isso acontece com muitas músicas do banco. A gente conversa muito todos os dias, temos muitos amigos que trocam com a gente, trazem situações do cotidiano, trazem dores de amor, trazem um monte de coisa assim. A gente está sempre em contato com essa galera, como se a gente realmente fosse aquele último banco no bar onde a pessoa fica conversando com o garçom, falando sobre a vida. Aí vira música, né? Todo mundo acaba virando uma música nossa. E também são aqueles que ficam até o bar fechar. Exatamente. Isso eu. Realmente ele é o último banco do E, gente, vocês estão desde 2018, né, com a banda. E até então vocês têm marcado, né, a trajetória com composição autoral, né? Vocês encontram muito rock alternativo como música brasileira. Bem eclético. Cara, como é que vocês enxergam a evolução que vocês tiveram de lá pra cá? O que vocês acham que mais mudou na banda até agora? Eu acho que a gente encontrou o som que a gente queria fazer. No início da banda, né, a gente saiu de violão e voz, foi entrando outros instrumentos, e aí a gente também foi se encontrando tanto quanto músico, né? Todos nós já tocamos e trabalhamos com música de alguma forma, mas aí a gente se entendeu como tá, isso aqui é o nosso trabalho e esse aqui é o nosso trabalho dentro do banco. Então a gente foi ajustando, né? Eu digo que a gente levou um tempinho assim lapidando para chegar onde a gente chegou, para a gente, quanto músico, quanto no pessoal, crescesse individualmente e no coletivo. A gente passou por uma intensificada, né, na pandemia. Então a pandemia foi o vai ou racha. A gente tipo tava bem nesse início, o Gutinho nem tava nessa formação ainda, foi justamente onde a gente foi entendendo para onde ia. Uhum. E aí a gente sentiu agora, né, com esse lançamento e com os outros que vão vir, que a gente chegou no lugar, finalmente, chegamos aqui. É isso aqui. Evoluímos até aqui e olhando para trás, a gente sabia que era esse lugar que queríamos chegar, sabe? Era mais de ajuste, entendendo, a gente também foi ficando mais próximo, porque eu conheci o Guto há muitos anos, de outros lugares, mas, no geral, a gente não se conhecia, assim. O
Bruno conhecia o Sam, a gente foi se conhecendo. Eu conheço a banda desde o começo, né? Inclusive os metais foi indicação. O Bruno cortando meu cabelo foi, ó, conheço uma galera que grava metais pra sua banda. Então, os primeiros metais, eu já tava ali, ó, só não tava tocando com eles. Mas todo mundo sempre teve uma troca, sendo parte da banda ou não, né, Doris? E troca de raps, né, também, bastante referência musical, a gente troca bastante. Sim. Álbuns, né? A gente manda álbuns um pro outro ouvir, né? E vai tirando referências. Assim. Ou seja, o network sempre existiu nesse caso. Eu acho que esse marco agora dessas músicas novas, Bombom de Chocolate, vindo com essa sonoridade diferente, é um novo ciclo para a banda, de fato, né? É um novo ciclo, é uma nova sonoridade, somos os músicos mais, vamos dizer assim, estamos mais maduros dentro do nosso próprio som, sabe? E mais seguros também no que a gente está fazendo e falando. Então, eu acho que chegamos nesse lugar. Isso foi interessante, porque a pandemia ela foi um momento ruim, né, para o mundo todo, né? Mas foi um momento que vocês também conseguiram se planejar também melhor, também, que vocês conseguiram traçar para onde vocês queriam se reorganizar. Foi interessante. Um momento como importância de calejamento até de dar mensagem. Amadurecimento, a revolta existe. A firma em 3 anos tipo, meio que sobrevivendo mesmo, cada um dentro do seu próprio mundo, né? Mas foi calejado, foi esculpido, a pandemia meio que esculpiu bem a nossa característica do som, assim, e é o que a gente está entregando agora. Revoltados, sim, mas mais maduros, entendeu? Até a mensagem acaba mudando, né, na pandemia, a gente traz outras questões, dá até importância para outras coisas que antes passavam mais batido, né? Muita feita. E sobre a canção do amor, né? Abordar amor o tema do amor, né, na música, né? É uma coisa que já vem há muito tempo. Então é difícil a gente conseguir ainda ter uma ideia que é original, né? Às vezes. E nesse caso, como é que vocês conseguiram equilibrar a vulnerabilidade, né, que vem da timidez, da insegurança, e conseguir encaixar ela sem cair naquele lugar comum? Eu Tudo com ele. É o compositor, né? Eu tento não É por setores. Eu tento, quando compor uma música, principalmente quando vai falar de um assunto tão popular, tão comum no nosso dia a dia, e tão falado em tantas músicas, eu tento não ser aquela pessoa que vai falar daquela forma também. Então, tipo assim, o amor, ele tá em várias formas, né? Então, existe várias formas de falar de amor. Então, eu tento ser uma pessoa mais singela, mais no meu lugar. Como eu falaria? Eu não sou uma pessoa tão aberta para ficar falando de amor dessa forma. Não tão óbvio, né? Não tão óbvio. No meu cotidiano normal, eu não sou assim. Então, eu acho que é o meu jeito mesmo de falar de amor, é esse lugar. E é diferente, né? Como eu me coloco ali. E eu gosto disso, eu gosto desse lugar diferente de falar de amor. O legal é que foi uma coisa 100% natural, né, sua. Exatamente isso. E, gente, falando um pouco sobre... Vocês têm uma pegada que é claramente independente, né? Tanto na produção musical, material visual também. A capa do álbum eu adorei. Tava vendo aqui agora, também adorei. E quais são os maiores... Desculpa. Peraí. Adriano Dica. Deu um delayzinho. Nosso queridíssimo amigo. A gente vai mostrar a capa aqui em primeira mão, que ela foi pintada numa tela. Foi legal. Eu também tô com ela aqui também. Quem quiser ver. Ficou irada a cara de vocês, mano. Ficou irada. A gente, desde o início da banda, a gente tem, enfim, um amigo pessoal, que é a pessoa que também nos acompanha, tá na banda antes de mim, assim, que é o Adriano de Carte, que é um artista visual, é músico, tem um trabalho, e ele tá com a gente desde o início. Então, se você pegar nosso primeiro EP, nosso primeiro lançamento, 2019, foi um trabalho dele. E pô, que maneiro. É a nossa identidade, porque também tem tudo a ver com o que a gente faz hoje. A gente tem um coletivo de artistas visuais e músicos aqui em São Vicente, na Baixada Santista. Então, a gente tá inserido na cena independente e a gente movimenta essa cena também. Sim, então, é importante a gente colocar isso
todos os lançamentos daqui para frente, vocês vão ver, sempre tem um trabalho do Dica. Inclusive, as próximas capas também. Serão. E serão. E a gente mantém isso, é a nossa identidade, né? O nosso visual, como você disse. Sim. E é uma coisa interessante, porque o que acontece? Apesar de tudo ser arte, né? Também, né? Arte visual, arte musical, vários setores. Você conseguir transmitir, né, no visual que é o que vocês estão sentindo realmente. Que é difícil você conseguir reproduzir esse sentimento de outra pessoa. A gente, por fazer tudo na nossa casa, né? A gente tem um espaço, a gente faz tudo na nossa casa. O artista que está fazendo essas artes, ele está muito dentro do que a gente está fazendo aqui também. Ele está acompanhando passo a passo. Desde o início. Desde o início. Então, tipo, tá entendendo a linguagem que a gente está falando. E esse jeito dele se expressar também é muito com a gente, assim, tipo, pô, era isso que a gente tinha pensado, cara. Só não pensou da forma que você pensou, mas essa ideia mesmo, tá ligado? Então, quando tem essas capas pra gente, a gente também fica nesse, caraca, exatamente essa ideia que a gente vai, que massa. Sai dele, né? Ela leva a mesma imagem da música, assim, só com a capa, só que legal, cara, um barquinho, sabe? Uma flor, duas cabeças ali, tipo, é mó legal, velho. E uma coisa também sobre música independente, né, é que felizmente tem muito ainda pouco incentivo no Brasil, né? Tá melhorando, mas tem pouco ainda. Queria perguntar para vocês quais são os desafios e benefícios, né? Desafios e, por assim dizer, desafios e benefícios de trabalhar na música independente. Qual é a opinião de vocês atualmente? Desafios, eu acho que não cabe uma lista na tela aqui, né? É a satisfação, né, de estar sendo sucesso. Vai passar aqui do lado. Acho que esse lugar mesmo, essa satisfação, foi um ponto bem levantado aqui. Eu acho que a gente, final, vê o produto, vê a música, tipo, como um todo ali, tudo bonitinho, feito por nós mesmos. Eu acho que isso dá aquele calorzinho no coração, sabe? Falar, caraca, foi a gente que fez, cara. Sozinho, correndo, tomando chuva, tá ligado? Tocando com equipamento zoado e fazendo isso aqui e tal, porque é uma correria sempre, cara. Uma correria sempre. A gente acostumado, meio já calejado a lidar com isso, né? E o que satisfaz é o resultado depois, assim, tipo, de ver que tá funcionando, ver que o som tá chegando na galera, que a gente tá tocando as pessoas, que a mensagem tá sendo entregue. Isso aí é a melhor coisa, cara. Eu acho que um dos grandes benefícios é que a gente também não tem nenhum tipo de distorção da mensagem, do que a gente quer passar, do que a gente quer tocar no meio do caminho, até chegar na pessoa que vai escutar, né? Quem tá ouvindo a música que a gente fez, tá ouvindo realmente do jeitinho que a gente queria, do jeito que a gente produziu, tudo como a gente pensou. Não tem um empresário, uma pessoa que vai ver aquilo como um produto e vai distorcer o que a gente está fazendo, né? Então a gente realmente consegue entregar o produto final do jeito que a gente conceitualizou desde o começo. É original, né? Eu tenho aquela frase que eu falo, toda entrevista eu falo isso, que é: se você quiser conhecer um artista, ouça as músicas dele. Né? Porque você acaba conhecendo muito dele por ali. É um lugar bem íntimo, né? É isso. E o título do álbum, falando até sobre, que estava falando de perrengues, né? Cara, o título do álbum, Conversação, né? Que ele remete a trocas sinceras, afetos, diálogos, tudo isso junto. Qual foi o maior perrengue que vocês passaram nessa produção? Peraí que falar. Maior perrengue. É pra falar grana de verdade? É pra falar de verdade? Sem perder a amizade? Sem perder a amizade. É tudo culpa Se precisar, se precisar, a gente busca outros bancos no bar. Eu acho que no todo foi conseguir fazer um álbum, porque assim, a gente tá tentando já faz tempo. Não é a primeira, a gente não tem um álbum, a gente tem vários lançamentos, mas não tinha um álbum. E a gente tá tentando fazer um álbum desde 2019. E aí veio a pandemia, e aí acabou a quarentena, a gente tentou fazer o álbum, deu tudo errado, a gente não foi, as coisas não foram cabendo. E aí, então, você imagina, são 5 anos até a gente conseguir chegar na produção do que foi o Conversação. Então, eu acho que o maior perrengue de todos foi conseguir chegar nele, sabe? A gente conseguir
captar tudo, fazer tudo por nós mesmos, assim, acho que foi o maior perrengue mesmo, esse lance da gente conseguir produzir isso, né, em casa e conseguir produzir, porque a gente tentou, como a Doris veio falando, né, tipo, 2 vezes fazer um álbum, e sempre parava na terceira, quarta música. Na última a gente foi mais longe, conseguiu gravar 6. Que bom. Consegui a grana, tipo, a gente gastou muito dinheiro nesse processo. Consegui a grana, corria atrás, achava. Não era o estúdio, não era o produtor, não era o momento, não eram as músicas. Aí dessa vez demorou. A gente começou a gravar esse álbum já faz uns 2 anos. E tipo, isso também, o tempo que se leva para fazer isso é desgastante pro músico, né? Porque nós aqui, a gente tá sempre compondo, sempre fazendo alguma coisa nova. E a gente ali meio que olhando para aquele, tem que terminar logo isso. E às vezes a gente tem que lidar com o fato de, tipo assim, não podemos perder o foco e, tipo assim, desviar a nossa visão do que a gente quer agora por causa de euforia, pelo novo que tá vindo agora. Então, o tempo, que também é dinheiro, faz com que a gente sinta essa sensação, sabe? Tipo, caraca, não tá saindo. Mas tá saindo. Agora é real, agora a gente tá falando sobre isso, né? Então é real, né? Vai sair um álbum bem legal pra vocês, independente pra caramba. 100%. Tem o selo ali, 100%. As contas é sempre dinheiro, é sempre essa parada que a gente vive do dia a dia, né? É o capitalismo ferrando com a gente no dia a dia. Porque se não fosse o fator da grana, a gente teria tempo. Então, esse é o maior problema. Eu acho que todo músico independente pode concordar. O maior problema do músico independente é o dinheiro. Sim. Porque senão ele não seria independente, não existiria isso. A gente lançaria uma música por semana. É verdade. Exatamente. Você vê, todo dia, de segunda a segunda, 24 horas por dia. E no álbum fala isso. É que assim, Bombom, é como você falou, as músicas, uma das primeiras perguntas, né? As músicas, elas são diferentes, os processos de criação são diferentes, as mensagens delas, dentro desse álbum, são diferentes, por mais que contextualizem o álbum. Mas a gente tá falando da nossa vida dentro desse álbum. Então, Bombom de Chocolate é uma visão, é uma passagem de um todo, sabe? A gente tá chegando mais na manhã. Pra não assustar, a galera. Vai entregar o olho de uma vez. Oi, pessoal. Travou meu computador, agora eu tô aqui. Que bom que você chegou. Cara, é bom, pô. Nuvem é a melhor coisa que inventaram. Continua gravando, tá ótimo. É isso aí. Bom, tá gravado. Então, gente, quem tava falando até perdi o que tava falando, na verdade. Sobre os desafios, né, nesse caso. Uhum. E o que eu ia falar, mas aí hoje vocês estão com a Maran Música, né, que tá em parceria com vocês. Como é que se deu a parceria entre vocês e que vem melhorando com isso? Começa com o Gutinho. Eu conheci a Maran através de outra banda que eu tenho, que é a Depois da Tempestade. A gente fez um trabalho com eles de shows, assim, e foi muito bom pra gente como banda. A gente pegou casas de som muito boas, casas de show muito boas, o som sempre estava bom, a equipe sempre cuidou muito bem da gente, e aí como eu também sou integrante do último banco do bar, eu falei, eu acho que pra gente pode ser que seja legal. E aí a gente teve essa conversa com o Rick, e realmente já estamos colhendo frutos aí dessa parceria. Essa entrevista aqui é um belo fruto pra isso. Só voltar aqui, pessoal, peraí. Temos também os amigos, a Olivia também, que fez o trabalho com eles, recomendou fortemente, assim como o Gutinho. É a segunda vez que eu falo e trava, né? Isso é muito legal. Eu acho que tem uma mensagem aí. Cala a boca, Zicana. Né? Não, gente, é que eu troquei pro computador de novo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Cara, é que eu odeio falar com mobile, cara. Oh, meu Deus. Tá bom, quando eu vou tentando resolver aqui, a gente vai se falando. Mas, gente, falando também sobre o álbum, né? Chama Conversação. A gente já falou aqui do sentido dele, né? Que é troca sincera, afeto, diálogo. De onde que veio o nome Conversação? Foi de uma ideia de vocês também todos juntos? Como é que isso aconteceu? Cara, veio da música, que leva o nome do álbum, né?
E a música, a letra dela é uma conversa, é uma troca, né? Ela fala sobre a importância de ter a troca numa conversa, a importância de ouvir, a importância de se comunicar, de dar atenção merecida para uma conversa que seja com um amigo, com um parente, ou com alguém de seu relacionamento. Então, o álbum ele tem muito esse lugar de troca, de conversa, de a gente estar conversando, não só a conversação como música, né? Mas também tem a só, que também é uma conversa, é um toque, tipo, ô, amigão, calma aí, vai com calma, não tá legal, pensa direito. Então, tipo, a gente tá sempre nesse lugar de troca, de conversar, né? Então, essas músicas do álbum, elas falam sobre a importância da conversa, da conversação. E deixar isso fluir sem bordas. É a escutativa, né? O afeto. Eu acho que é muito importante. E são coisas que faltam hoje em dia também, né? Se for para pensar, né, também, né? Muitas vezes. Muita gente quer falar, é porque a gente quer ouvir hoje em dia, né, cara? E nesse caso, vocês estão na estrada desde 2018, 2 EPs, vários shows. E certamente, né, acaba trazendo aprendizado para vocês também, né? Cada experiência eles vão evoluindo um pouco. O que vocês acham que só é possível aprender vivendo em banda, dividindo palco, ideias? Vocês não aprenderiam individualmente, mas aprenderam num grupo, por exemplo. Tocar bem. Tocar bem em conjunto. Minha experiência com família, eu posso dizer que banda é pior que família. É pior. Nossa! Estamos em si. E é uma relação muito intensa. Você tem que... São pessoas muito diferentes, né? Vocês não vão brigar hoje, não, né? Não, pelo menos agora. Olha das câmeras. O lugar de respeitar, o lugar de ouvir, são aprendizados que você vai aprendendo mesmo com a banda, de entender, de ser paciente, de se colocar no lugar do outro. São coisas pontuais que fazem toda a diferença para a durabilidade de uma banda. Então eu falo por experiência própria, cabeça dura que eu já fui e que ainda continuo sendo, mas tento melhorar cada dia para estar junto com minha galera aqui, que eu não quero abrir mão, então tipo assim, eu tenho que me moldar e aprender e tá disponível, tá disposto a isso, né? Sim. Então esses são aprendizados que eu vou levar para minha vida inteira. E que me trouxe foi essas pessoas que estão aqui comigo hoje. Eu te apoio. Eu sinto que assim, uma coisa que a gente não aprenderia se não fosse em banda é o que até o Zican estava falando agora, da própria escutativa. Nós somos 5 pessoas distintas, mundos distintos. A gente não estaria no mesmo rolê. Provavelmente, em alguns momentos, eu encontraria o Guto no mesmo rolê, porque a gente já se estabeleceu. Mas eu não estaria no mesmo rolê que o Zican. Eu não estaria no mesmo rolê que o Bruno. E aí, hoje, com o passar do tempo, a gente se ouvindo e bebendo um pouco de cada um, sabe? Todo mundo... E bebendo um pouco. E bebendo um pouco, aí eu acho... E bebendo, a gente vai entendendo e dividindo isso, sabe? Então, tanto artisticamente, no processo de criação, onde, chega com uma linha aqui, é isso que eu tô pensando, e vai ouvir o outro na crítica, ou até ter a autocrítica, quanto nas vidas pessoais. Eu acho que essa dinâmica, a gente sempre separa, né, o profissional do pessoal. Na arte é muito difícil você fazer isso. Seja na música, no teatro, na dança. E aí, numa banda, você tem essa troca o tempo todo. Então, você tem, tipo, vivência. Você tem o que mora no lugar que a gente saia, o que tem uma moto, o que pega ônibus, o que tem que ir andando. E aí, você tem o que mora não sei aonde, outro que trabalha não sei com o quê. E isso tudo, eu acho que essa dinâmica só funcionaria em banda. Porque coloca a gente em várias situações. Então, acho que... É o que você falou. Um sonho e trabalhando para isso. Então são 3 necessidades. São 3 necessidades que os 5 cobram um do outro, né? E para isso dar atrito é muito difícil gerenciar. Sempre dá. Mas sempre dá, mas o importante é sempre se escutar. É aquilo que você falou, né? Conheça um artista, ouça suas músicas, né? E quando a gente escreve, realmente vem de um lugar muito íntimo nosso. E a gente divide isso entre os 5, né? Toda essa intimidade. E aí é um exercício de empatia, de entender o outro, entender que a minha régua não é a mesma régua de nenhum deles e entender qual que é o tamanho da régua do outro. A gente
se moldar para esses lugares, ter a banda, assim, eu acho que, eu não sei se eu falo só por mim, mas eu acredito que por todos eles, é uma das relações mais íntimas que a gente tem no nosso dia a dia. E quando dá um perrengue, eu vou falar com eles. Quando também dá bom, é com eles que eu vou falar. Então, é um lugar de troca que eu acho que quem não tem banda não sabe como que é isso, né? É um lugar muito íntimo, muito genuíno, e são 5 pessoas completamente diferentes, com histórias diferentes. Sim. E acrescentar só mais uma coisa que é tipo, nós 5, e cada um no seu mundo, cada um na sua rotina, faz um sacrifício para estar aqui. E aí, por mais que a gente tenha outras trocas e outras pessoas próximas, enfim, nas nossas vidas, só tem mais 4 fazendo o mesmo sacrifício que eu. Cada um dentro da sua proporção, sabe? Então, eu acho que isso, quando aperta e dói, ou quando aperta e é feliz, só dá para saber, tipo, com quem tá dividindo tudo isso, quem sacrifica tanto que eu, sabe? Então, acho que isso dá uma fechadinha. Assim. Sim, até porque todos querem o mesmo objetivo, né? Querem a mesma coisa. Justamente isso. Exatamente. E, bom, letras de vocês, né, abordam desde afetos, né, dilemas urbanos, críticas sociais. Como vocês decidem o tom que vocês vão dar em cada composição, o que entra ou não entra na narrativa da banda, passa por todos? Como é que vocês decidem essa questão? Qualquer um menos A gente tem essa facilidade da troca, né? A Sim. gente ouve muito, tipo, se eu tenho um som que eu acho, cara, a gente é a cara da banda. Vaíssa ouve também, Doris, Zican, então a gente tem essa troca muito da música, né? Então, quando a gente pensa na composição e vai compor alguma coisa pro banco, a gente já pensa dentro da sonoridade que a gente fala, mano, isso aqui tá na nossa cara. A gente tá falando sobre isso ontem, na verdade, né? Sobre, tipo, como é que a gente compõe a melodia da música que condiz com o que a letra tá passando, a mensagem, tá ligado? E isso é uma coisa que acontece muito natural, né? Até pra gente ter as mesmas referências musicais, a gente não para pra pensar, por exemplo, vamos compor essa parte aqui em Lá menor porque é uma coisa triste. Não. Só flui normal e vai, tá ligado? Sim. Pô, a gente tava falando disso ontem, e aí eu falei pro Sam, eu não sei explicar o processo, mas para mim a nossa música tá pronta quando tocando eu sinto as sensações que a letra me causa também. Uhum. E aí também é sobre tanto os arranjos quanto a letra, de se encaixar, de tipo, acho que isso aqui não condiz com a gente. Ou tipo, isso aqui é. Então... É muito sonoro, né? Mais auditivo do que pensado isso, teoricamente, é mais né? Sim. Uhum. E é uma coisa até. Eu acho que eu até perguntar para vocês que trabalham com isso também, né? Na música. É um dos passos mais difíceis de fazer, você combinar a melodia com a letra, no caso da composição? Ou não? Eu acho que isso depende mesmo. É que nem pra ele não parece difícil, não, né? Que nem eu falei pra você, a gente é bem fácil de acontecer assim, é natural, né? Uhum. Mas depende de músicos para músicos, acredito. Fala bem. Eu penso, tipo, na composição de uma música, né? Às vezes vem a melodia primeiro, às vezes vem a letra primeiro, e é sempre a intenção. Quando vem a melodia, você corre o risco de estar pensando, tipo, numa letra, aí vem aquela melodia, aí tu fala, caraca, não era isso, aí tu vai ter que trocar a letra. Porque não tá levando para o lugar onde a letra estava indo, né? Uhum. Então, eu sempre tenho a compor pensando no sentimento que eu quero levar com aquela letra, sabe? Tipo, pô, eu vou levar isso para algum lugar e dessa forma eu acho que vai tocar. Se eu cantar mais alto agora, será que vou chamar atenção para essa frase que é importante? Então, é nesse lugar que eu sempre penso de... Ela vai chegando, né? Vai chegando, sabe? Sim. Tem uma coisa, aí vai chegando, muda isso, muda aquilo. Bom, vamos nessa também. Ou seja, do início até a conclusão muda muita coisa na música. Finalizando a música aqui, vai mudar. E, gente, falando de lugares, né? A Baixada Santista e o interior paulista foram um palco constante, né, de vocês nos últimos anos. E vocês acham que esses ambientes, né, fora do centro, dos grandes centros urbanos também, eles influenciaram um pouco vocês a montagem do repertório? De alguma forma refletiu na banda? Olha,
se a gente parar para pensar na cena musical, no sentido de movimentação, sim, porque a gente está em troca com as pessoas e movimentar, ser uma banda independente hoje na Baixada Santista, fazer eventos, ter um espaço, incentivar outras bandas, fazer essa troca, tudo isso também combina no nosso som, sabe? E aí, nessa rede, fortalece a gente nesse sentido. Aí, musicalmente, como que é isso para vocês? Eu sinto que a gente se molda, assim, dependendo de onde a gente vai tocar, sabe? Tipo, você é um rolê em São Paulo, a gente tem as características de levar um repertório mais no intuito do público que vai estar lá, né? Aqui na Baixada a gente já tem um público. A gente tem um público legal, fiel, que cola. E a gente, quando vai fazer show para eles, é show para eles. É aquele repertório que a gente sabe que todo mundo vai cantar, a galera vai pular, sabe as músicas que todo mundo gosta, sabe que se faltar uma é capaz de tomar uma tomatada na cara, que não tocou. Então, tipo assim, a gente vai se moldando dependendo do show, né? Então, a gente tem um repertório grande aí, costuma tocar. Agora, não, nem tanto por conta do álbum, e a gente vai levar esse álbum para entregar pra galera. Sim. Então, a galera vai ouvir o álbum aí até as horas. A gente faz versões, né? Dependendo do rolê, tem que tocar um pouco mais de boa. Dependendo do rolê, a gente troca um mais instrumento. O E outro mete uma guitarra, faz. E se levar tomatada, você fala, eu levei anos fazendo isso. Não. E, gente, verdade. E, bom, a faixa, você falou um pouco, né, sobre a vantagem de ser independente, é você poder cantar o que você quer cantar, né? Não ter uma mão de um produtor, de empresários ali em cima. E mesmo assim, a música ela é descrita como chiclete, né? Uma música chiclete, mas ela não abre mão de ser sensível, de ter a parte de vocês. E o que eu ia falar, apesar da música a gente ter a arte, ela acaba sendo um produto, né? Que a gente lança, né? A gente vive disso, nosso trabalho. Nesse caso, vocês conseguem conciliar o que o mercado está pedindo ou vocês vão mais pelo que vocês sentem que vocês querem cantar? Não. Cara, é difícil a gente conciliar o que o mercado tá pedindo, porque a gente não sabe o que o mercado tá pedindo. Na verdade, cara, Não, a gente tá pedindo a gente até sabe, né? Porque assim, a gente tem bandas como referências, né? Por exemplo, Terno Rei, né? Essa que a gente ouve, uma Glória. E que públicos são esses, né? Esse público que a gente quer atingir com o nosso som. Então, de certa forma, a gente tem, né? Um mercado. Tem esse mercado da música e tem esse mercado fechado do nosso estilo. Uhum. Eu acho que a gente. Público, né? A gente não tá nem aí pro mercado, essa é a real. Exatamente. A gente tá atrás do nosso público. A gente procura na rede, procura na galera quem é esse o nosso público e o que eles estão escutando e como é que a gente leva o nosso som para esse pessoal, entendeu? Sim. Eu acho que é muito mais o pós que o processo de criação, né? Então a gente tem a nossa música, a gente sabe que se enquadra dentro, e aí, né, falando no termo técnico, do mercado indie, dentro dessas bandas que é, por exemplo, que o Sam colocou, a gente sabe que se enquadra ali, e a gente no pós entende como entregar a nossa música para lá. Mas o processo de produção da música, ele não é chegando no resultado final, é o resultado final nosso. Depois que a gente criou o que a gente quer, aí a gente entrega. Então, a gente não tem essa formulazinha de criar uma música e de pensar, puta, isso aqui vai bombar, isso aqui vai estourar. Tem o que a gente faz assim, cara, essa música ficou boa, a gente sabe que vai chegar na galera que gosta de tal banda vai curtir muito essa música, mas depois dela pronta, porque tem todo esse processo ainda, sabe? Sim. Então, não tem esse lugar. Eu acho que tanto o mercado da música, a indústria da música, a indústria fonográfica, eles falam muito mais sobre a palavra que antecede música do que a música em si. Então é muito mais sobre o mercado, é muito mais sobre a indústria do que as pessoas que estão ouvindo. É muito mais sobre dinheiro do que sobre arte, do que sobre a mensagem, do que sobre emocionar pessoas, mudar vidas. Não, eles querem enriquecer o bolso desses CEOs, dessas pessoas que já são bilionárias. A gente não está fazendo música para eles. A gente faz música para nossa galera, para pessoas que... Pessoas reais, pessoas que vivem o dia a dia como a gente vive. Alguém que já se apaixonou no metrô por outra pessoa e vê ela todos os dias e não consegue dar um oi,
mas ela pensa isso e vai se identificar com o Bombom de Chocolate, ou pessoas que vão ouvir outras músicas do álbum e vão falar, pô, também me sinto dessa forma. Sim. Então, as nossas músicas são para essas pessoas, não é para a indústria e nem para o mercado. E que, voltando ao que o Bruno falou, que a gente encontra hoje, por exemplo, na nossa região. Hoje, na Baixada Santista, a gente tem essas pessoas que chegam e falam, cara, eu ouvi tal música, a gente tem pessoas que tatuaram, porque não porque, ai meu Maneiro. Deus, foda, mas tipo, porque entendeu a letra, sabe? A gente, tipo, conversou de fato, teve essa troca com as pessoas, né? se identificou, e aí acho que isso que é da hora de... Cara, isso é muito maneiro. É até o tema da próxima pergunta, né? É porque como é que vocês lidam com essa identificação do público, né? O impacto que vocês causam neles também. Como é que vocês recebem esse feedback deles? É muito louco. É muito... Acho que tem várias camadas. Nesse processo a gente foi vendo várias camadas. Nesse meio tempo, existe o bar aqui, tem o nosso espaço, tem tudo isso. E aí a gente começou a lidar, em determinado momento, com as pessoas que ouviam nossa banda diariamente, olhando aqui. E aí, isso para mim, André, foi tipo um negócio, cara, que da hora. Tipo, putz, eu gostei de tal música, fala disso. As pessoas queriam saber, igual a gente tá trocando aqui, como é que foi a música, queriam saber de onde tinham vindo, ou queriam dividir uma coisa. Todos os dias. E aí, tipo, isso foi tipo, a gente fica amigo dessas pessoas. A parte mais massa, cara, é as conclusões, assim. Teve aqueles que nunca mais foram embora. Tem uma galera que, tipo... Chegou, nunca foi mais embora. Tem uma galera que tem umas conclusões das músicas que, tipo, narra a letra do jeito que ela imaginou, assim. Eu acho maravilhoso. Que, tipo, pra tu ver, né, que, tipo, você manda, às vezes, a mensagem com intuito e pra pessoa chega de outra forma e ela absorve daquilo como uma verdade real da vida dela. Verdade. E eu acho essa parte mais engraçada. Então, tipo assim, toda vez que alguém vem falar comigo sobre que essa letra que me levou pra esse lugar, eu falo, pô, que legal. Eu sei que não foi aquilo que eu quis dizer. Eu deixo, mas é isso, velho. Você que narra da sua forma, né? Dizer que é sua vida, sabe? Então, tipo... Pô, mas é aquilo. Se eu te ajudei, foi ótimo, né? De acordo com a experiência dela, tocou ela dessa forma, né? Então é isso que valeu a pena. Tocou ela por conta da... Oi? Cuidado pra não travar a câmera dele, tá? É que das duas últimas vezes que eu abri a boca, a câmera travou, tô com medo agora. Não é com você, não. Pô. Gente, pra terminar, uma pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês, né? A visão de cada um de vocês. Nesse tempo todo, qual foi o melhor momento que vocês viveram na banda? Mais marcante para vocês, pessoal? De cada vez. Gravação do Pico de Serotonina. Falar todo mundo junto? Não, cada um de cada vez. Cara, olha, isso foi intenso. Foi lindo intenso demais aquele esse dia. Pô, a gente gravou o clipe da primeira música que a gente produziu para esse álbum, que também foi um tempão atrás, num evento, num parque público em Cubatão, que é a cidade de mim do Guto, com uma galera assim, que passou o dia todo, banho de caminhão-pipa. Domingão, né? Domingão, a gente montou no teleférico. Enfim, foi lindo, tá no YouTube, se quiser ver. E aí, esse momento que o Sam tá falando. Foi a primeira vez que a gente fez um festival. A gente foi para Santa Cruz do Rio Parque, fez um festival. E assim, não por ter tocado no festival, mas a sensação de sair com a banda de casa, dentro de uma van, e aquilo concretizou tudo que eu tinha, assim, de sonho na cabeça, assim, com a banda, tá? Sabe? Tipo, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu vou investir. Eu voltei feliz, carregado de energia pra, sei lá, derrubar quantos muros for necessário pra conseguir chegar aonde eu quero chegar com a banda, sabe? Tipo, eu falei, mano, é isso. Então esse dia marcou pra mim. Eu tenho como um marco mesmo, assim, como músico do banco. Então, acho que esse foi um dia bem importante. Foi lá que a gente perdeu o medo do palco, né? Foi lá que a gente perdeu o medo. Amarra, né? Depois de lá, a gente falou, qualquer palco é palco. palco. Tinha 5 metros de altura, uma galera lá embaixo, a perna suando. Aí, mano, tem que ir, não dá pra voltar, não. Você tinha medo da altura ou do palco? Só pra saber. Os dois. Que dia? A gente não pode esquecer do dia que a gente colocou 52 pessoas dentro de um ônibus e foi pra Paulista. Mentira, não travou nada, só pra te sacanear mesmo.
Você entendeu que eu acho que você captou, É isso. Já pode estar pra banda. Mas tá pra Suou, se canta dele. Fala aí, fala aí. Continua, vai. Seu momento. Continua. O dia que a gente foi pra Paulista, fretou um ônibus e colocou Nossa. 52 pessoas lá num domingo. A gente saiu daqui 8 Caraca. tomando tequila e, Por que o nome da banda? e voltou uma da manhã. Tomando tequila. Aí, cara, então, Quase capotamos Se o ônibus. beber, não mas dirige. tudo A gente certo. não vai dirigir. Isso aí. É, responde sua importante. Responde Cara. a pergunta anterior. O que vocês fazem com os fãs de vocês, com as pessoas que estão com vocês? Quando a gente pode, a gente coloca tudo num ônibus e leva junto com a gente. E dá E tequila. bebe É tequila. Pô, mas uma dúvida. Tu voltou 1h da manhã com a mesma garrafa de tequila ou era outra? Não, era outra. Não, não Era- lembro, eu não lembro. tem um momento. Como é que você lembra que era? Aí você falou do pessoal, né? Como é que o pessoal lida com a gente, como é que a gente lida com eles. Isso foi no domingo. Num sábado antes, teve um rolê aí, teve gente que madrugou aqui na frente, Leonardo, né? Não vou falar nomes. Chegou, o cara já estava aqui. Já não, ele ainda estava aqui só esperando o ônibus chegar. Então, assim... Mais prático, né? É. Mais prático. É. Ele vive mais a vida de rockstar com a gente do que a gente. Exatamente. É. Tava tentando- Pô, mas tá certo, cara. A minha vida, cara, ou eu chego atrasado ou eu chego mais cedo. Prefiro chegar mais cedo. É isso. É isso, gente. O meu. Pô. Tá dando tchau. Meu, Pode falar. eu acho que tem sido o momento de agora, assim, do disco, de ouvir a banda de pontos ouvidos de uma forma diferente. São canções novas e é o nosso primeiro disco. E aí esse momento tem me marcado bastante. Isso aí. E aí, para fechar esse momento da banda, a gente recentemente fez um primeiro show acústico nosso, que foi aqui, inclusive, no Espaço Cultural. E para mim foi um dos momentos mais marcantes da banda, porque ele começou, a gente tinha paralisado os shows, tudo, voltamos no show. E aí foi, depois de muito tempo, o primeiro show que foi nosso. Não foi a gente dentro do festival, a gente dentro de uma programação. Foi um show nosso, que 2 artistas amigos nossos que estão no rolê, que a gente é fã deles, eles são nossos fãs, a gente tá junto, abriram esse show pra gente, tava cheio de gente, tipo, as pessoas foram para ver só o nosso show, a gente faz eventos e lota, leva a galera, mas estar num lugar onde está lotado e o público tá lá para ver você no momento muito que é a troca de chavinha da banda, onde a gente vem, que nem o Guto tá falando, que é o momento que a gente tá para lançar o álbum, é o show que a gente põe a cara de novo. Isso para mim foi tipo, caraca, a gente chegou, não chegou sozinho. A gente chegou trazendo uma galera, sabe? Um ônibus com tequila. Eu acho que Gente, aproveitando até que você falou, antes de a gente ir, uma curiosidade. Como é que é a cabeça de vocês, né, quando vocês estão subindo, se preparando para um show, no caso? Todo show dá aquele nervoso? Como é que acontece com vocês antes de subir no palco? Eu fico nervoso 3 semanas antes. Aí eu vou lidando com nervosismo durante essas semanas. Aí chega no dia do show, eu finjo que eu tô calmo, mas eu ainda tô nervoso. Aí eu só vou acalmar lá depois de 3 dias, depois do show. Caramba! Brincadeira. Mas eu sempre tenho aquela pressão no coração, assim, de falar, caraca, vamos lá, mais um. E é aquilo, né? Depois que eu subi no palco, tocou a primeira música, já tô aqui, agora tapa, bora. Tem uma coisa que acontece que inclusive a galera dá esse feedback pra gente, é muito nervosismo, mas na hora que a gente começa a tocar, e aí eu olho, vejo o Sam, vejo o Zican, e a gente tem essa troca no palco, quando a gente consegue se olhar e tá junto ali, tipo, dá pra esquecer o que tá pra fora, assim, Está em sabe? casa, né? Tá numa energia que a gente já conhece, nós fazendo o que a gente gosta, e aí lida melhor. É óbvio que tu olha assim, dependendo do palco, você olha, tá lotado, mas a gente volta, concentra aqui. Mas saber que tá com amigos ali e que a gente vai dividir. Dá aquela segurança, né, também, né? Isso que você falou tem muito a ver com a quarta parede também, né? Tem isso também, né? Eles se representam. Tento não quebrar 4 paredes Né? e ficar só com ele. Gente,
Então foi isso, pessoal. Valeu, adorei conhecer vocês 5. Muito obrigado mesmo. E para quem quer acompanhar o trabalho, redes sociais, dia 4 agora, ouvir a música de vocês, onde é que vocês estão, plataformas, redes, espaço de vocês. Todas as plataformas de streaming a gente vai estar disponível. Vai sair um visualizer bem bonito no YouTube, então se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, no Spotify, no TikTok, a gente está em todo lugar, gente. O último banco do bar, só tem a gente. Sexta-feira a gente vai estar tocando em São Paulo também no La Iglesia. La Iglesia. A igreja. Estaremos em São Paulo, tocando músicas do disco novo aí, coisas inéditas. E vai ser legal, 8 horas da noite. Todo mundo convidado. Isso aí. Mais um valorzinho para entrar lá. Tá bem legal, bem bacana sexta-feira. Então é isso, galera. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigada, cara. Tchau.